Boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos. Eu sou a Roberta Boa Oliveira, tarde. eu sou coordenadora adjunta da COPQ, que é a Assessoria de Gestão da Qualidade da COP. Nossa missão é promover a certificação de instalações e a qualificação de pessoas em sistemas de gestão da qualidade ambiental e segurança e saúde no trabalho, de acordo com as atividades de pesquisa, ensino e extensão da COP e o FRJ. E é um prazer estar aqui neste evento mais do que especial. Hoje, reunimos pessoas que buscam aprender mais sobre a norma 17.025 e o nosso objetivo é ter uma tarde repleta de aprendizado, discussões significativas e conexões valiosas. Antes de começarmos, eu quero destacar a importância de estarmos todos conectados, mesmo que virtualmente, compartilhando conhecimentos e experiências. Antes da gente mergulhar no conteúdo que a gente preparou, eu quero agradecer primeiro a todos vocês que dedicaram seu tempo para estar aqui hoje com a gente. Gostaria de reconhecer também o árduo trabalho da nossa equipe, que foi incrível nesse tempo. Cada detalhe que vocês vão ver hoje é resultado desses esforços coletivos e dedicação incansável. Então, eu quero fazer um agradecimento especial aqui para o André, para a Cláudia, para a Karen, para a Karina e para o Marco. O comprometimento de cada um de vocês que tornou esse evento aqui possível. E hoje, né, com grande satisfação, nesse momento que eu quero apresentar para vocês o Hércio, né? O Hércio Freitas Macedo, que é o nosso palestrante. Ele atuou aí diretamente com a gerência de qualidade e coordenação do laboratório na implementação e manutenção do SGQ, do LADETEC e os seus laboratórios associados em relação à norma 17.025. E ele atua, né, lá no laboratório há 23 anos. Ele participou das acreditações iniciais do laboratório, né, junto ao Inmetro, os credenciamentos junto ao COI, Anvisa, MAPA, as acreditações pela Agência Mundial de Antidopagem. Ele participou também da obtenção dos prêmios do Programa da Qualidade do Serviço Público, do Programa Qualidade Rio, todos esses prêmios conquistados pelo laboratório. Ele atuou também no grupo de gestão técnica e administrativa do laboratório durante a realização dos Jogos Pan-Americanos, Rio 2007, e integrou a equipe olímpica durante a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Ele foi aluno do nosso curso de formação de auditor interno e sistemas de gestão da qualidade e modelo de excelência em gestão da COPQ. Ele participou da turma de 2019 e atuou como auditor interno pela COPQ em 2017 e 2019. Hoje ele atua como instrutor de cursos de treinamento da norma 17.025. Ele tem mestrado em Sistema de Gestão pelo LATEC, na UF, né? Terminou em 2022. Lá ele pesquisou sobre gestão de risco em laboratórios de ensaio segundo a norma BNT NBR-IEC 17.025/2017. Estudo de caso aplicado ao Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem. E agora, Écio, passo a palavra para você. Obrigado, Roberta. Obrigado a todos aí pela presença. Vou aqui compartilhar a tela logo. Deixa eu ver, vocês me dizem se estiver. Compartilhar a tela inteira. Eu já começo agradecendo o convite da Roberta, da Vanessa e da Karina para fazer essa apresentação, compartilhar um pouco com vocês a experiência que eu tenho com a 17.025 e nesse histórico do laboratório, que eu considero um breve histórico, porque não tem como a gente falar de tanto tempo em uma hora, mas eu vou fazer o possível para a gente apresentar aqui os pontos mais relevantes do processo e aquilo que a gente viveu. Para fazer isso, eu vou fazer uma análise do contexto interno, do contexto externo do laboratório, com base numa linha do tempo, inicialmente. E depois eu vou apresentar alguns aspectos importantes com relação a 17.025 que a gente viveu.
Antes disso, a gente vai falar do objetivo da 17.025, porque não vai ter como a gente falar dos critérios todos, né, dos requisitos todos, e apresentar um pouquinho da estrutura organizacional do LADETEC e laboratórios associados. Então, a norma começa com, já estamos lá no requisito, já estamos no título. Requisitos gerais para competência técnica de laboratórios de ensaio, reconhecimento de competência técnica. E quais os principais objetivos dela? Garantir e promover a confiança na operação de laboratórios. Se o laboratório atende aos requisitos de 17, ela demonstra que opera competentemente e que é capaz de apresentar resultados válidos. Então, é em torno disso que gira competência técnica e resultados válidos. Essa versão 2019, ela já trabalha com os princípios da ISO 9001 e dentro dela tem até uma previsão de você ter um sistema de gestão acreditado, ter um sistema de gestão implementado segundo a 9000 e conseguir uma extensão de acreditação para 17, mas esse é um outro assunto, tem que ser um estudo mais aprofundado do requisito da norma, mas ela já apresenta uma equivalência entre a ISO 9000 e a 17.025 e o que precisa ser atendido a mais. Ela facilita a cooperação entre os laboratórios e os outros organismos, que eu vou falar um pouco mais para frente, e facilita a aceitação de resultados entre os países, que é o próprio caso do LBCD, do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem. Um laudo emitido pelo LBCD, ele é reconhecido internacionalmente como sendo de qualquer outro laboratório acreditado pela agência internacional. Aí, nesse ponto, é importante dizer o seguinte, acreditado para controle de dopagem no mundo, ou são 29 ou são 30 laboratórios hoje. Às vezes muda um pouquinho esse número, eu vou botar 30. Mas no Brasil é só o LBCD que é acreditado e, recentemente, na América Latina, só o LBCD, porque outros laboratórios perderam a acreditação. Mas espero que voltem em breve. Aqui eu apresento um pouco da estrutura do LADETEC, então a gente está ligado à direção do Instituto de Química. O LADETEC ele é considerado uma holding de laboratórios, o objetivo dele foi desenvolver um sistema de gestão da qualidade que atendesse aos seus vários laboratórios. Os principais relacionados à acreditação é o primeiro, o LBCD, Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem. O segundo é o LACONC, que nesse momento a gente pediu uma suspensão, nós pedimos a suspensão dos ensaios para poder revalidar e preparar o laboratório melhor para o futuro. E o nosso laboratório de calibração de materiais volumétricos, LabCal. Todos os demais laboratórios podem utilizar esse sistema de gestão da qualidade. Quem quiser mais informações sobre a estrutura do LADETEC, é só acessar o site indicado aqui embaixo para compreender um pouco melhor todas as várias linhas de análise que o LADETEC tem. E aqui a gente começa a nossa linha do tempo. Eu começo ela pelo ano da criação do laboratório, ele de 1984, né? Quem está lá nessa criação é o próprio professor Francisco Rader, coordenador do LADETEC até hoje. Em 1998 é um ano importante porque é a primeira vez que o laboratório executa um controle de dopagem para o Campeonato Brasileiro de Futebol. Era uma coisa assim, bem incipiente, bem necessária, mas ele marca esse ano como o início do controle de dopagem, o controle de dopagem em humanos e o controle de resíduos em anabolizantes para o Ministério da Agricultura, porque o LBCD ele tem nessa época, em 1989, Labdop e não LBCD, porque ele troca de nome, eu vou falar um pouco mais para vocês, ele sempre teve duas linhas de análise. A primeira do controle de dopagem no esporte e a segunda da parte de anabolizantes em animais e saúde animal e alimentos, que é para atender o Ministério da Agricultura. Então, a gente tem também a intensificação dos contatos com todos os laboratórios internacionais. A gente começa a entrar em contato com o laboratório, com os outros laboratórios de doping do mundo, para saber como é que se trabalha, o que se espera. E aí a gente chega em 99 é quando eu chego no laboratório. Eu não cheguei a trabalhar com os requisitos do Guia 25, mas eu lembro da discussão envolvida em cima da implementação dos requisitos, principalmente da ISO 9001. Quando eu chego no laboratório, o que me dizem nós temos a intenção de ter um sistema de gestão para que isso seja um benefício para o laboratório. Mas em pouco tempo isso vai mudar, porque a gente tem em 99 a criação da UADA, da Agência Mundial Antidopagem. Até então, quem comanda o controle de doping é o Comitê Olímpico Internacional, mas a UADA é criada como um organismo independente pelo COI para, no futuro, assumir toda a gestão da parte de controle de dopagem. Então, ela é criada, mas a gente ainda não chega nela nesse slide, ela está sendo estruturada ainda.
Nos anos de 99, 2000, 2001, a gente teve a atuação de uma consultoria que ajudou a desenvolver bastante o sistema da qualidade. É uma empresa de São Paulo chamada CEDEP. E também eu marquei aqui porque é o período de maior cooperação entre o sistema da qualidade do LADETEC e da COPQ. O Fernando Sepúlveda, lá do LTS, ajudou muito o Tarcísio, o antigo gerente da qualidade, e o professor Hader, consequentemente, a desenvolver, através da troca de experiência, troca de documentos mostrando caminhos, né, de como a gente poderia começar. Aí, em 2001, já chega a primeira versão da 17.025, então o sistema que estava montado já teve que prontamente ser adaptado para essa nova versão da norma. Em 2002, então, a gente consegue a nossa acreditação inicial do LabDOP pela SEGEC do Inmetro. Do LabDOP. Nessa fase, a acreditação é apenas do LabDOP. E a gente consegue também a nossa acreditação pelo Comitê Olímpico Internacional, que vai de 2000, 2003 até 2004. Em 2003, a gente teve a participação dos prêmios que a Roberta falou. Qual foi o objetivo? O laboratório acabou de ser acreditado em 2002, que tal submeter o sistema da qualidade a uma avaliação para premiação? E aí a gente participou do PQRIC, em categoria ouro, e do Programa da Qualidade de Serviço Público do PQSP em 2003. Em 2003 também a gente consegue a nossa habilitação para participar da rede REBLAS, da Anvisa, em ensaios toxicológicos e de controle de dopagem e também alimentos. Então, a REBLAS é a Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde. Em 2004, a gente consegue o credenciamento inicial do LabDOP pela Coordenação Geral de Apoio Laboratorial do Ministério da Agricultura, que é para aquela área, para aquela linha de análise que atendia a bovinos, urina de bovinos e outras coisas relacionadas a alimentos. E aí o laboratório passa a fazer parte da Rede Brasileira de Laboratórios Agropecuários. Mas aí eu coloquei ele de propósito um asterisco na habilitação da Anvisa. Por quê? Lá nos objetivos, eu disse que a norma facilita a cooperação entre os laboratórios, entre o laboratório e os organismos. Nessa época, isso ainda estava meio confuso, então eu presenciei situações de nós tínhamos auditoria da Anvisa, depois tinha auditoria da MAPA, depois tinha auditoria da SEGECRE, e depois ainda tinha auditoria da UADA, porque a gente está buscando a acreditação da UADA. Então, vinha uma auditoria e alguns critérios eram apresentados, a gente corria para resolver, e logo em seguida vinha um outro organismo, e esse outro organismo já questionava, apresentava outra coisa. Hoje isso não acontece mais. A acreditação pela 17.025, pelo Inmetro, pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, ela é suficiente para esses organismos. Em 2005, a gente consegue a acreditação inicial do LabDOP pela UADA, que a gente já vinha trabalhando, então sai o COI, e oficialmente, para nós, a gente começa a ter o contato efetivo da acreditação como laboratório de dopagem. Um ano importante para a gente, nesse slide, é 2007, que é o ano de realização dos Jogos Pan-Americanos. Então, a maioria das pessoas não sabe que um dos critérios importantes para que o Rio de Janeiro sediasse os Jogos Pan-Americanos era que a gente tivesse um laboratório acreditado. E a gente já era acreditado pelo COI e conseguiu acreditação pelo Inmetro. Então, isso foi muito importante. Em 2006, a gente consegue a acreditação inicial do nosso LabCal, Laboratório de Massa e Volume, calibração de massa e volume. Por quê? Para atender determinados requisitos da UADA, o antigo LabDOP, hoje LBCD, ele começou a fazer a calibração dos seus materiais volumétricos por uma questão de validação do ensaio, de cálculo de incerteza, para ter um controle maior das pipetas, esse tipo de material. E aí a coordenação pensou, por que não transformar essas análises num laboratório separado que vai prestar serviço não só para os laboratórios do LADETEC, como o LabDOP, como também para o Instituto de Química e demais clientes externos. Então, a gente tem uma acreditação separada na área de volume e massa específica. Em 2006, também devido à complexidade do que seria a realização dos Jogos Pan-Americanos, o LADETEC toma uma decisão, através da coordenação, de transformar aquela acreditação da SEGECRE pelo LabDOP numa acreditação guarda-chuva LADETEC, porque a gente, em 2007, não tinha a infraestrutura que a gente tem hoje. Então, os jogos tiveram que ser realizados, o controle de dopagem dos jogos teve que ser realizado no prédio antigo do Instituto de Química, com todas as suas carências e deficiências. Então, para que a gente pudesse... E o volume, né, digamos assim, o volume de amostra que você analisa num evento como esse em um mês é quase que o ano inteiro de amostra.
A liberação de resultados que você tem que fazer num período normal, dependendo da época, em 10 dias ou 20 dias, você tem que fazer em 48 horas, mais ou menos. Então, é extremamente estressante para os processos do laboratório. Então, para que a gente desse conta desse volume de amostra, foi feita essa transformação da acreditação guarda-chuva. Primeiro, porque a gente pôde incluir demais laboratórios do LADETEC no processo do Pan-Americano, porque eles também têm as mesmas técnicas analíticas que o Labdop tem. Então, se treinou, se capacitou a equipe, se qualificou os equipamentos para que acontecesse em outros pontos e a gente tivesse a condição de executar o volume de amostras que foi realizado. Então, a partir daí, um outro aspecto da decisão de transformar a acreditação numa acreditação guarda-chuva é que um laboratório do grupo que decidisse se acreditar, ele não entraria com uma acreditação inicial. Ele entraria, o LADETEC entraria como extensão do escopo, e esse laboratório teria os seus processos no escopo que já existe do LADETEC. Essa foi a intenção. E assim funciona até hoje. Aí eu não coloquei 2008 e 2009. Por quê? Porque foram os anos que a gente estava se recuperando do evento. Não foi que, às vezes, as pessoas pensam assim, é um grande evento, deve ter ganhado muito dinheiro. O coordenador do laboratório, do LADETEC, ele costuma dizer que quem quer ganhar dinheiro não faz controle de dopagem, porque é caro. Então, nós saímos aí com algumas questões difíceis financeiras. Um simples exemplo. Se conseguiu financiamento para a compra de todos os equipamentos, mas todo o custo de se manter, os insumos de se manter esses equipamentos, foi tudo fruto do LADETEC, do Instituto de Química. Então, isso foram anos difíceis. Passada a dificuldade, por que não submeter novamente o sistema de gestão a um prêmio? E a gente participou do PQ Rio, obtendo a categoria prata em 2010. Em 2011, a gente tem a realização do controle de dopagem de um outro evento importante, que são os Jogos Mundiais Militares. Não tem o porte de uma Olimpíada, não tem o porte de um Pan-Americano, mas aí foi o que o Labdop, na época, executou com louvor. Mas, infelizmente, também em 2011, a gente teve uma suspensão parcial do laboratório. E aí foi um ensaio, um problema em um ensaio em que a SEGEC suspendeu esse ensaio e a gente prontamente, em 2012, tratou todas as ações corretivas e corrigiu e retomamos o ensaio suspenso. Qual a dificuldade desse sistema de acreditação guarda-chuva? Na hora que você suspende um ensaio e entra no site da SEGEC para verificar o escopo do laboratório, aparece parcialmente suspenso. Então, um cliente desavisado vai pensar que o laboratório inteiro está suspenso, e até outros laboratórios que dividem o mesmo escopo, quando, na verdade, não é isso. Então, às vezes, a gente teve que esclarecer muitos clientes a respeito disso. Mas, em 2013, a gente tem a desacreditação pela UADA do laboratório. Foi um baque muito grande, uma questão de questões técnicas do laboratório. A gente está, nessa época, se mudando para o prédio novo, se reestruturando, tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas também foi o momento do que se chamou de institucionalização do LBCD. Digamos que ele passou a existir para o governo, porque até então era o laboratório se virando nos 30 sozinho. Para a realização dos jogos, você precisa ter um sistema, você precisa atender ao sistema exigido pela UADA. E nós passamos a ter, por exemplo, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que não existia no Brasil e agora tem, em atendimento ao regulamento internacional, e é ela quem gerencia o processo de envio de amostras para a gente. Então, apesar de ter sido um ano difícil, é o ano que representa a continuidade do Labdop. Então, ele deixa de se chamar Labdop e passa a ser o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, para não ter dúvida de que é ele. Em 2014, a gente está se mudando para as novas instalações, para o novo polo de química. Para as pessoas que já tiveram a chance de observar a área, aquele prédio ele está numa área grande porque ele é o bloco C do novo polo de química. O projeto como um todo prevê outros prédios além daquele, mas até hoje o que se conseguiu, graças a Deus, foi o prédio do LADETEC, e que praticamente metade corresponde ao LBCD, quase a metade corresponde ao LBCD. E é um período que a gente está passando por um monte de coisa, mudança para o prédio novo, estruturando o sistema na área nova, recebendo a avaliação do Inmetro, recebendo a auditoria da UADA, tudo para a acreditação dos jogos. Em 2015, a gente, com muito esforço, consegue ter a retomada da acreditação do LBCD pela UADA e pelo Inmetro, e aí está o número do símbolo da nossa acreditação, e, finalmente, a gente chega em 2016 e realiza com louvor aí o controle de dopagem dos Jogos Olímpicos.
Aí eu paro a linha do tempo em 2016. E aqui eu quero falar assim, eu quero falar de alguns aspectos importantes, né, com relação à acreditação. Para usar como motivação, já que não tem como falar de todos os requisitos da 17025, eu dividi com base nos 6 M's usados na análise de causa lá de Ishikawa. Então, a gente vai falar um pouco de métodos, de mão de obra, de máquinas, meio ambiente, matéria-prima e medidas, tentando trazer para alguns requisitos que eu considerei importantes da 17.025, que merecem ser ditos com base no histórico que nós temos. O primeiro método, eu já chamo atenção para a quantidade de métodos e documentos. Eu coloquei documentos juntos. Por quê? Se o sistema do LADETEC é para todos os laboratórios, significa que nós temos documentos de todos os laboratórios, alguns mais, alguns menos. E é difícil manter a estrutura de documentação para todos esses documentos, até porque você precisa ter um tempo formal de revisão desses documentos. Então, separar, é necessário uma separação efetiva entre aqueles documentos que estão ligados diretamente à acreditação e o atendimento aos requisitos da 17, daqueles que são documentos internos e que não precisam ter tal controle a esse ponto. Então, é importante ter essa separação. E a quantidade de métodos. Métodos eu me refiro aos ensaios, aos POPs dos ensaios. Numa acreditação como a do LBCD, não tem como você liberar um laudo de controle de dopagem que não seja com 100% dos métodos validados e acreditados e pertencentes ao escopo. Então, eu citei alguns requisitos ali do lado, 7.2, 7.21, que é só para remeter, para ter uma ideia de onde está aparecendo na 17, mas a gente não vai se focar nisso. Isso eu estou falando de métodos, da quantidade de ensaios que o laboratório tem que ter, da quantidade de validação de ensaios que tem que ser realizado, a gente está falando de escopo de acreditação. E a dificuldade que a gente teve era que no processo antigo, para você colocar uma substância nova no escopo, que é uma coisa que acontece frequentemente no controle de dopagem, você tinha que pedir uma acreditação nova, melhor, uma extensão de acreditação. Então, já existia uma exigência para que o laboratório, uma exigência até da própria agência internacional, que o laboratório tivesse o que se chama de escopo flexível. E depois de muita discussão no período pré-olímpico, a CEGEC definiu um documento que diz como é que se trata com esse escopo flexível. O que significa isso? Significa que hoje o laboratório tem autonomia para inserir e retirar substâncias do seu escopo, mediante um procedimento pré-estabelecido pela CEGEC, e isso é apresentado à CEGEC nas reavaliações, ou sempre que necessário, até para a UADA. Isso facilitou muito, porque a gente está falando de ensaios que, às vezes, um ensaio de triagem faz uma varredura de 500 substâncias possíveis, 700 substâncias possíveis. Então, você não tem como ter absurdamente tudo validado. Às vezes, acontece de você identificar uma substância que precisa, que você, poxa, essa não validou ainda, vamos providenciar a validação. A agência internacional reconhece isso. Mas, no sistema antigo, eu não tenho como liberar esse resultado se ele não estiver dentro do escopo. Então, o escopo flexível foi fundamental para que a gente seguisse hoje como laboratório acreditado pela UADA. Eu coloquei ali a diversidade das técnicas e a similaridade das técnicas, isso permite quem entra no site hoje, vê o escopo do LADETEC, o escopo da acreditação, vai ver um grupo de técnicas, mas a gente é muito mais do que só aquilo ali. A gente tem as técnicas principais e depois a gente tem o nosso escopo detalhado, que é o escopo flexível, que é apresentado para a CEGEC. Um outro ponto que eu considero importante é a supervisão adequada dos processos. Não tem como, e falar de supervisão adequada de processos me lembra logo cadeia de custódia das amostras. A nossa cadeia de custódia ela tem que ser muito rigorosa, e aí isso inclui toda a documentação do sistema envolvida nessa cadeia de custódia. Então, se uma amostra ela é retirada do setor de recepção e não foi direto para o preparo, por algum motivo foi colocada no freezer, a gente tem o controle de temperatura do freezer registrado, a gente tem o controle da supervisão de quem colocou, a gente tem o controle da hora que ele entrou no freezer, da hora que ela saiu no freezer. Então, toda a supervisão da cadeia é fundamental no controle de dopagem. E, por fim, nesse item de métodos, eu coloquei a atualização de normas e documentos técnicos externos, porque a acreditação ela não se resume ao atendimento dos requisitos da 17.025, muito longe disso. A gente tem que atender a todos os documentos normativos da CEGEC, que são muitos. Esse NIT DICLA 70 é um específico para o LBCD.
A gente tem que atender a norma internacional de acreditação de laboratórios de dopagem e todos os documentos técnicos. E todos esses documentos são avaliados durante a auditoria ou a avaliação, o termo certo é avaliação, mas vamos botar auditoria de reacreditação da CEGEC. Todos eles são verificados. E realmente é um volume de coisa, não é só o requisito da 17 que você vai atender, ela vai vir com um conjunto extra de coisas para você atender, dependendo da área técnica que você trabalha. Aqui no itens de mão de obra, penso em mão de obra, eu penso logo no item 6.2, que é pessoal, da 17.025. E aí eu trago a seguinte informação para quem não conhece. A 17.025/2017, ela não pede mais que o laboratório tenha política, programa de treinamento, avaliação de eficácia de treinamento, não pede essas coisas. E que o registro da data em que a autorização ou competência do pessoal foi confirmada, porém deve ter retido registros. Então, não tem como não ter um programa, por mais que a norma não peça, não tem como você não ter um programa de treinamento. E eu comentei no slide anterior sobre a quantidade de similaridade de técnicas que o laboratório tem. Então, uma coisa que eu deixo aqui como observação foi a forma como a gente estruturou os nossos registros de treinamento. Os nossos treinamentos, eles no início, eles foram baseados no POP, no método. Então, a gente gerava uma documentação dizendo que a pessoa, o técnico, a pessoa envolvida, ela está apta a executar tal POP. Só que a gente tem uma diversidade de POPs que foi aumentando com o tempo em função das mesmas técnicas. Então, se o técnico sabe fazer a cromatografia gasosa por espectrometria de massas, ele basicamente sabe fazer a maioria dos processos de bancada que estão relacionados a essa técnica. Então, a sugestão que eu dou hoje é que o treinamento seja baseado na técnica que está se usando, e não necessariamente num documento, num POP. Isso facilita muito depois para você ter os registros. E aí o segundo item é o registro formal desses treinamentos. O ideal é que você tenha um sistema, a gente ainda não tem, mas a gente já saiu do papel há bastante tempo, a maioria dos registros estão salvos em sistema eletrônico, né, no nosso servidor interno. O acesso rápido a essas informações de treinamento é importante, é o volume, essa gestão é importante. Como eu falei, a norma não pede mais verificação de eficácia, mas a gente manteve a verificação de eficácia, que já fazia parte do nosso processo. Ela agora pede que você tenha um monitoramento de competência do pessoal envolvido, que é bem mais abrangente. A eficácia que a gente fazia, ela era pontual naquele treinamento. Então, depois que a pessoa terminava o treinamento na bancada, uma semana, um mês, um período qualquer depois, ela é reavaliada, e é estabelecido se ela está trabalhando adequadamente ou não. O monitoramento de competência, ele é mais abrangente, ele não envolve só a área técnica, ele envolve todo mundo que está envolvido na emissão de resultados, na obtenção daqueles resultados válidos que a gente falou lá na frente nos objetivos da norma. Então, por exemplo, se você tem um ensaio de proficiência e você consegue um resultado positivo, satisfatório nesse ensaio, isso deve ser levado em consideração, porque se você tem uma equipe que está trabalhando nesse ensaio, automaticamente o seu laboratório está com uma equipe que está sendo monitorada, que está atendendo aos critérios. Então, essas pequenas coisas são ferramentas que a gente tem e que precisam ser olhadas com os outros olhos para se adequar a esse requisito. A entrada de novos colaboradores também eu considero um ponto importante, então todo mundo que entra precisa receber um treinamento homogêneo. Como o nosso são orientações mínimas do setor de TI, do setor da qualidade, do setor administrativo, sobre o funcionamento do laboratório. Eu acho que isso é muito importante. Não é só uma questão de você receber a pessoa, mas de dar as informações necessárias para que ela comece a se integrar no grupo. E nesse processo, todo mundo assina o nosso termo de confidencialidade e imparcialidade, que é importante aí no requisito 4.1 e 4.2 da norma. Mas ele não é suficiente, né? O atendimento, você tem que treinar as pessoas e está o tempo todo demonstrando que elas têm que trabalhar de acordo com os requisitos de ética e demonstrar que é a forma correta do laboratório trabalhar. Então, não é só um papel que vai te garantir a confidencialidade e a imparcialidade, mas é um requisito importante. No próximo requisito, que são máquinas, eu coloco são equipamentos, é o requisito de equipamentos. E trouxe logo a ideia do programa de calibração dos equipamentos, o quanto que é difícil você manter um programa robusto de calibração dos equipamentos, porque tem muito custo envolvido. Então,
A solução não é não calibrar nada, mas também não é você calibrar tudo. Tem que ter um meio termo. E esse meio termo você vai descobrir, você vai estabelecer essas periodicidades, ou com alguma base normativa inicial. Normalmente se usa alguma base normativa, algum senso comum, por exemplo, a calibração da balança vai ser de ano em ano. Essa é a normalidade. Ah, mas isso significa que eu posso mudar? Sim, a norma não vai, que a 17.025 não vai dizer para você qual é a validade que você tem que botar na calibração da sua balança. Mas se você consegue, se você tem uma balança que você calibra como está ali embaixo, né, com uma empresa RBC, pertencente à Rede Brasileira de Calibração. Você faz isso durante algum tempo, você tem uma checagem intermediária dessa balança, mensalmente, semestralmente, para verificar que ela ou qualquer outro equipamento está adequado. Com base nesse histórico, você consegue pensar na possibilidade de aumentar uma periodicidade. O que não dá para fazer é pensar, ah, não, está muito caro, vou fazer de 2 em 2, de 3 em 3. Não, não vai. Você vai ter que ter justificativas técnicas para fazer isso. O outro ponto, como eu falei, as calibrações da RBC, tem que ser, quem fizer a calibração dos equipamentos tem que ser, porque é o que é o reconhecimento. A norma reconhece que um provedor competente de calibração é o que é pertencente à RBC. Então, busque sempre aqueles que fazem parte dessa rede, que tem a certificação para poder atender às necessidades da sua acreditação. Checagens intermediárias, eu já comentei a importância de você fazendo essas verificações, né, dos equipamentos ao longo do período. Nem todo equipamento você vai ter uma calibração formal. Na nossa foto aí, os cromatógrafos, os equipamentos de análise, eles não têm uma calibração formal por uma empresa RBC, eles têm um contrato de manutenção estabelecido com a empresa que provê a qualificação desses equipamentos. A análise crítica dos certificados de calibração também é muito importante, então é muito comum ao longo do tempo você ter a trabalheira de, no nosso exemplo aqui, calibrar a sua balança, pegar o certificado e botar na gaveta. Ah, não, beleza, já fiz a calibração, vou atualizar meu programa. Não, não vai, porque você tem que verificar, de acordo com a norma, se há necessidade de você fazer a correção de algum fator de correção. No nosso exemplo, a gente usa a balança para fazer a calibração dos materiais volumétricos e as incertezas dela está ligada diretamente ao cálculo e à validação da planilha que estabelece o processo de calibração desses materiais. Então, qualquer fator de correção que esteja presente no certificado tem que ser atualizado nesses sistemas. É comum, acreditem, é comum se colocar esse certificado de lado e não se prestar atenção na análise crítica deles. Até porque você tem que garantir que o equipamento está em correto funcionamento. Então, e isso é registrado, tem que ser análise crítica formal. E o registro de manutenção, tem que ter o registro de manutenção de todos os equipamentos, registro dessas calibrações, seja ele eletrônico ou não. Registro de manutenção, no nosso caso, durante muito tempo físico, o livro não é para ficar embaixo do equipamento, nem dentro de uma gaveta, nem levar para casa. Ele é um registro para estar do lado do equipamento, seja ele uma folha, seja ele um caderno, mas se você tiver um registro eletrônico que garanta com todas as seguranças que tem que ter, é melhor ainda. Mas tem que ter a importância de se manter os registros, porque esses registros não é só importante para a sua rotina, para você saber o histórico do equipamento, tudo que aconteceu, algum problema de manutenção, mas é uma das primeiras coisas que o pessoal da avaliação da CEGEC vai ver quando estiver na área do laboratório, se o laboratório faz adequadamente o registro das manutenções e calibrações dos equipamentos. Aqui no item de meio ambiente, que é o 6.3 da 17, ela já de cara fala que instalações e condições ambientais têm que ser mantidas de modo que não afetem adversamente a validade dos resultados. Mais uma vez, o termo validade dos resultados aparecendo. E eu destaco aqui a dificuldade que foi quando a gente mudou para o prédio novo. Né? A gente mudou para uma área muito maior. O LBCD, por exemplo, ele ocupava 2 salas, que hoje só o salão de equipamentos é maior do que essas 2 salas. Então, a quantidade de freezers, de geladeiras e de controle de temperatura ambiente, tudo isso aumentou muito. Isso tem um custo grande envolvido, né? Tem um trabalho grande envolvido nesse controle. Mas o que eu destaco aqui é que não tem jeito, gente. A ausência de infraestrutura adequada não é desculpa, porque a gente viveu, na maior parte do nosso tempo, numa infraestrutura que era pequena, que não era adequada, e mesmo assim a gente conseguiu a acreditação pelo Inmetro, pela CEGEC, contornando os problemas. Você não precisa ter
tudo do bom e do melhor, mas você precisa mostrar que você está preocupado em resolver aquela questão, demonstrar para a equipe de avaliação de que, olha, a gente está buscando outras soluções, a gente está empenhado. Outro ponto que eu marco é o controle e registro adequado das condições ambientais. O ideal é que a gente hoje tem um sistema eletrônico, mas quando a gente não tinha um sistema, ou aonde não tem esse sistema, é no papel. Não tenho dinheiro para implementar um sistema muito robusto de controle de temperatura ambiente do laboratório, não importa, bota um termômetro calibrado lá, bota o formuláriozinho e treina a sua equipe para anotar a temperatura, mas principalmente não pode ser uma ferramenta apenas para anotar a temperatura e depois o auditor ver. Tem que ser uma ferramenta bem estabelecida, ou seja, se eu estou fazendo aquele controle, quais são os critérios? Qual é o intervalo de temperatura ou de umidade que eu posso trabalhar naquele ambiente? Caso não esteja no critério, o que eu faço? Aciono a qualidade, não conformidade, faço investigação? Tem que ter alguma ação relacionada a isso. E o outro item é a definição das áreas, ou as etapas, ou os ensaios críticos e o controle de acesso. O controle de acesso do LBCD, por conta da responsabilidade que é o controle de dopagem no esporte, ele é muito rigoroso. Às vezes as pessoas não entendem as dificuldades que é para acessar o laboratório, porque a gente precisa ser assim. Mas o que eu trago aqui é a questão da área. Se você tem uma área pequena e que você precisa, só tenho só essa mesa para fazer o meu ensaio. Isso vai ser um problema para eu conseguir uma acreditação? Se você não for devidamente organizado, eu posso identificar do outro lado que eu tenho um equipamento que eu não uso, que aquela área está fora do escopo, desde que aqui eu tenha toda a organização. Não tem problema. Minha bancada é essa. Vamos partir para o outro item, então. O item 5, que é matéria-prima. Falou de matéria-prima no LBCD, insumos. A primeira coisa que vem na nossa cabeça de maior dificuldade é o uso dos materiais de referência certificados, ou seja, os padrões que a gente tem que conseguir. É complicado porque são importações, fazer importações do serviço público é burocrático, dá trabalho, tem um custo alto envolvido, e a gente tem uma série de problemas na burocracia brasileira que segura esses materiais. Então, é muito comum a gente perder um material que venceu porque ficou preso na Polícia Federal, por exemplo. A atual coordenação do laboratório, do LBCD, o professor Henrique, está sempre envolvido com o pessoal de Polícia Federal, o pessoal de Anvisa, para poder agilizar a liberação desses materiais, porque eles precisam entender que isso é para pesquisa e trabalho de pesquisa. Assim como lá no outro certificado, a análise crítica dos materiais de referência é fundamental. E aí aqui eu trouxe até um asterisco para lembrar do seguinte: eu comentei que nem todo requisito que você tem que atender vai ser para atendimento único e exclusivo da 17.025. A SEGECRE tem um documento orientativo. Documento orientativo, normalmente, você não toma uma não conformidade nele, mas existe escrito as orientações para análise crítica de materiais de referência adquiridos. Então, esses documentos precisam ser acessados. A gente é avaliado com base em alguns documentos, mais em cima da NIT-DICLA, porque são mandatórios. Os documentos orientativos não tanto. A validade desses materiais, a gente não pode revalidar nada. Quem revalida é o produtor do material, que é certificado para ser produtor. Ele é acreditado para ser produtor de material de referência, então a gente não pode revalidar. O que a gente pode é, mediante processos pré-estabelecidos, fazer uma requalificação desses materiais, e mesmo assim, atendendo a critérios muito específicos. A gente não pode, se você estiver, por exemplo, lidando com material de referência, de uma substância que tem limite de corte, que tem threshold, aquela que você vai liberar um resultado, a UADA diz que até determinado ponto de concentração, ela não é doping. Acima daquele ponto é considerado positivo, ou analítico adverso, como a gente chama. Esses a gente não tem como, tem que estar na validade. Então, tudo isso é conversado, pré-estabelecido com a agência internacional sobre os procedimentos que a gente pode seguir. Sobre a importação e burocracia, eu já comentei, não tem jeito, e a gente fecha esse item 5 com a gestão de estoque, né? Porque são materiais caros, que precisam ser bem gerenciados, bem armazenados, com total controle, para que você não tenha desperdício com produtos que não foram utilizados, que a validade acabou. É bem difícil. Então, tudo que você tem que ter de estrutura no laboratório é complicado, assim, para manter em estoque, mas esse daqui é o ponto que eu achei mais importante, que é uma das dificuldades e que a gente briga muito para fazer da forma correta, e atender sempre aos requisitos, tanto da UADA quanto da SEGEC.
E o item de medidas, que é o item 6, eu trago aqui acompanhamento do processo, né? A importância que a gente tem do acompanhamento do processo. Todos os nossos processos a gente estabeleceu uma folha de acompanhamento do processo e uma folha de conferência de laudo para liberar a etapa daquele processo, com as devidas supervisões avaliando, as pessoas com competência para avaliar. Eu coloquei ali indicadores e critérios de aceitação, mas o pessoal que trabalha com a ISO 9001 lidar muito melhor de indicadores do que o pessoal da 17. Com relação aos critérios de aceitação, eles têm que estar muito bem definidos. Mas quais são as ferramentas que a gente usa para fazer esse acompanhamento? Uma delas é o nosso controle interno da qualidade. Então, todas as nossas amostras vão rodar com um controle, vão rodar com padrão, vão rodar com branco, e com base nisso, com base nas técnicas, é que a gente tem a liberação dos nossos resultados, com base nesses controles. Um outro controle importante para a gente é a carta controle. Carta controle não pode ser para inglês ver, né? Você estabelece ali os limites de variação dos seus dados, você vai lançando os dados da sua análise, e aí você consegue perceber aquilo está numa tendência positiva, está numa tendência negativa, eu consigo prever alguma ação ou alguma não conformidade que eu tenha que agir antes que aconteça. Esse é o nosso objetivo com a carta controle. Um outro ponto importante são os ensaios de proficiência, tem que ter. Não adianta pedir entrar com acreditação sem que você tenha algumas ferramentas já rodando no seu sistema. Então, você vai ter que ter a documentação estruturada, você vai ter que ter as auditorias, pelo menos um processo de auditoria interna girando, o tratamento das não conformidades, e ter ensaios de proficiência que contemple os ensaios que você está pedindo a sua acreditação com um resultado positivo, com um resultado satisfatório. 3 resultados insatisfatórios no EP é problema, pode levar até uma perda de acreditação. E nesse ponto o LBCD é avaliado de 4 a 3 vezes ao ano, porque quem gerencia todo o processo de ensaio de proficiência é a própria UADA, que manda as amostras para os seus laboratórios e gera uma estatística considerando todos os 30 laboratórios e como é que cada um se saiu. Então, mas no nosso outro laboratório, que herdou a parte de análise de resíduos em alimentos e bebidas, conseguir um EP dentro de um prazo específico é difícil. Então, isso já tem que ser visto antes. E, por final, aqui, as amostras cegas, que é um dos nossos controles internos, né, que o próprio laboratório organiza a rodada de amostras cegas, para poder avaliar o tempo de resposta. É claro que isso é um processo sigiloso, na hora que ele é emitido, o grupo não fica sabendo, mas é uma ferramenta fundamental, exigida também pela Agência Mundial, para que a gente tenha esse controle interno, e com base nesses resultados a gente melhora os nossos processos. Aqui eu fecho, então, trazendo umas das vantagens, as vantagens internas da acreditação. O laboratório fica mais organizado, fica mais limpo, é mais fácil, né, você esclarecer quais são os objetivos do laboratório. O nosso coordenador ele costumava dizer que o foco do LADETEC era trabalhar naquilo que ninguém estava trabalhando. No momento que aquilo se tornasse uma banalidade, ele iria pesquisar sobre outra coisa, porque, antes de mais nada, somos um laboratório de pesquisa. O sistema acreditado ajuda a definir os papéis e as responsabilidades da equipe, melhora o desempenho organizacional, atuação numa melhor capacitação da equipe, promove o crescimento e o fortalecimento, previne falhas e interrupções indevidas nos processos, devido ao controle de processo, reduz os custos e aumenta a produtividade. E as vantagens externas: traz maior visibilidade para o laboratório, traz reconhecimento de mercado, credibilidade, maior satisfação dos clientes, obviamente, fidelização dos clientes e facilidade na obtenção de financiamentos, né? E, com isso, eu encerro aqui minha apresentação, agradeço a todos a atenção, obrigado, e passo a palavra para a Roberta. Você acha que dava para a gente falar mais um pouquinho, né? Estou à disposição. Pelo menos eu, assim, eu fiquei já querendo saber de um monte de coisa. Estou à disposição. Poxa, mas isso aqui eu queria ouvir mais um pouquinho. Isso aqui eu queria mais um pouquinho. Obrigada, sensacional. Na verdade, assim, é um assunto que realmente, assim, tem muita coisa, né? O Écio tentou
trazer aí os pontos principais. A gente abre aí para as perguntas, tá? Então, quem quiser tirar alguma dúvida com o Écio, se a gente tiver muita dúvida, se quiser, não quero falar, não quero abrir minha câmera, pode botar no chat, não tem problema nenhum, tá? A gente lê aqui a pergunta do chat e o Écio vai tentando responder. Eu mesma quero fazer uma pergunta agora, assim. Você estava falando da calibração. Na verdade, a calibração é sempre um ponto, assim, eu acho que de dúvida para o auditado e também para o auditor, né? Tá aqui, Sim, Araújo está aqui, deixa eu ver, Marlene está aqui também. Ih, tem vários auditores aqui. É, enfim, eu queria que você, assim, falasse mais um pouquinho dessa questão da calibração, porque ali na sua apresentação você falou um pouco assim, mas isso aqui não dá para deixar dentro da gaveta, isso aqui a gente vai fazendo de acordo com o bom senso. Só que tem uma coisa que eu queria trazer aqui para a discussão, que é a própria questão de orçamento, né? sim, De disponibilidade de orçamento, que eu acho que assim, não sei se a maioria dos presentes aqui são de organizações públicas, né? E aí a gente sabe que a gente passa por essa dificuldade de não ter orçamento, né? A gente quer fazer as coisas, a gente quer fazer da melhor maneira possível, e às vezes a gente bate aí nesse impasse aí da disponibilidade de orçamento. E aí eu queria que você falasse para a gente, Écio, um pouquinho sobre como que funciona isso no Ladetec, assim. Vocês trabalham de uma forma mais antecipada, vocês buscam colocar isso tudo dentro do orçamento de forma organizada para não ter um susto de uma hora para outra. Enfim, queria que você explicasse melhor isso para a gente e com essa experiência toda que você tem, né, do Ladetec, pudesse dar umas dicas assim para quem está começando a engatinhar nisso, né? Eu sei que tem aqui pessoas de outros laboratórios, né? E pessoas que às vezes desejam implementar 17.025 e ficam temerosas, né? Em dar esse passo inicial. Mas, enfim, Mar, queria que você focasse nessa questão do orçamento mesmo. tá. Antes de falar de questão de orçamento, você precisa pensar no seguinte, vou pegar o nosso exemplo. Os nossos métodos de ensaio, eles são todos desenvolvidos pelo laboratório. Então, somos nós que validamos todos os ensaios. Cabe a nós dizer aquilo que afeta a incerteza de um ensaio ou não. Os equipamentos de medição que podem interferir diretamente na incerteza desse ensaio são aqueles que, obviamente, você precisa ter um controle mais rigoroso dessas calibrações externas. Então, a gente passou por fases diferentes, como eu citei. A gente passou pela fase do calibra tudo. Então, na época de jogos, né, orçamento mais gordo, calibra tudo. Mas depois a coisa vai voltando à normalidade, que não é bem assim. O Ladetec, ele tem, por ele prestar serviço, ele tem o seu orçamento. E aí, como esse programa já tem que ser pré-estabelecido, a gente já sabe que tem tantos equipamentos, e que tantos equipamentos precisam ter calibração, esse custo já é levantado e passado para a coordenação com uma certa antecedência, para que aquele orçamento previsto para aquele ano cubra esse tipo de coisa. Eu não estou à frente desses orçamentos, nunca estive, então eu cheguei a cuidar do programa de calibração no passado, era eu que fazia as solicitações, então o que mais me destacou foi a gente precisa ter certeza se aquele equipamento realmente interfere naquilo que eu estou fazendo. Ele vai afetar o meu resultado final do ensaio? E aí é curso de estatística, avaliação do pessoal da área técnica sobre se interfere ou não, mas o que a gente faz hoje, até onde eu entendo, é com o orçamento que o laboratório prevê, né, vai receber de amostras, etc, etc. Não sei se eu fui claro na resposta.
Foi sim, Écio. Já tem uma outra pergunta aqui, na verdade, do Araújo, né? Quer falar, Araújo, direto? Pode falar aí com ele. Boa tarde, Alisson. Tudo bom? Boa tarde. Eu gostei muito da parte que você falou sobre o escopo flexível. Uhum. Porque eu já tive fazendo auditoria em alguns laboratórios e chega na hora do escopo, muitas vezes ele é mal definido justamente por ele ser uma coisa muito particular de cada laboratório, né? E essa questão do escopo flexível que você fez aí, talvez pudesse, de uma certa forma, ser entendido e aplicado em algum outro laboratório. Então, se for possível, eu gostaria de entender um pouco melhor para saber se é aplicável ou não. Obrigado. Então, o escopo flexível ele tem que ser feito em comum acordo com a SEGECRE, com o Inmetro. De início, foi muito difícil a SEGECRE aceitar, porque ela passa uma confiança muito grande para o laboratório no gerenciamento do escopo. Mas, como é que era o nosso escopo antigo? Era o que está lá no site, que é o que ficava no site. A técnica que você fazia, o POP, a versão que você executava do POP, do documento, e as substâncias que você identificava. Chegou uma hora que isso ficou insustentável, porque o perfil do laboratório de doping, assim como alguns laboratórios da área farmacêutica, pois o escopo no Brasil, o escopo flexível no Brasil, ele já era usado em algumas áreas farmacêuticas, em que você tem que analisar uma quantidade de substâncias e que pode entrar substâncias ou retirar substâncias, já é usado em outras áreas. No nosso caso, não tinha como não ser. Para fazer isso, a SEGEC teve que definir aquele documento, que, aliás, é questionável, porque foi um documento que foi definido sem a participação do laboratório, foi meio de cima de baixo. Como existem os acordos de cooperação mútua entre o Brasil e os outros organismos, né, isso foi definido entre eles. Então, o que nós fazemos hoje? Como é que ele é aplicado? Nós temos o meu setor, o setor da qualidade, ele controla a nossa relação detalhada de ensaio. É uma planilha com informações mais do que detalhadas sobre os limites que o laboratório, os ensaios, as substâncias, o limite de detecção, o limite de quantificação, e etc., o número do relatório, tem um controle bem rigoroso em cima disso. E aí suponhamos que a gente analisou uma amostra e identificou a possibilidade de ter uma amostra X, uma substância X. Aí a gente viu na relação existe uma lista de substâncias proibidas, que a Agência Internacional publica todo ano. É com base nessa lista que gira isso tudo. Aí a gente verifica que a gente nunca tinha validado essa substância, mas para liberar o resultado a gente tem que validar. O escopo flexível ele dá a condição para a gente de internamente, em poucos dias, validar aquela substância, oficializar pela direção do laboratório, encaminhar para o setor da qualidade, atualizar toda a documentação e poder dizer agora a gente pode liberar o resultado daquela substância. Então, o escopo flexível ele não é uma opção, ele a princípio é uma necessidade, mas quem vai autorizar isso é a SEGEC, porque durante muito tempo nós não tivemos. Então, antes, para a gente conseguir liberar esse resultado que precisava sair em 10 dias, a gente ia ter que entrar com um pedido de extensão de escopo que durava 6 meses para ser atendido, para que aquela substância entrasse no escopo e a gente pudesse liberar o resultado. Não tinha como. Então, é uma necessidade que quem te acredita é que vai conversar com o laboratório sobre o que fazer. Eu não acho que seja uma prática que você deva sair começando assim, ou, no caso, o laboratório deva sair fazendo sem que haja uma regulamentação envolvida. É muita responsabilidade. Entendi, agradeço. Écio, eu queria te perguntar mais uma coisa. Não por mim, tá? Mas eu sei que tem um grupo aqui diferente, né? Pessoas de diferentes áreas, diferentes laboratórios, diferentes setores. E aí você usa várias siglas, né? E a gente costuma usar as siglas achando que todo mundo conhece elas. Então, faz a tradução simultânea aí dessas siglas, né? Para o pessoal estar conhecendo, né?
que representa, né, cada uma delas, qual o significado, quais são essas organizações, entendeu? Então, vamos lá. Quando Até eu porque digo... já pensou, a gente bota depois essa gravação no YouTube, aí o pessoal vai lá acessar a gravação, aí vai ficar lá as perguntas para a gente responder depois. Ah, entendi. É que a gente não pode dizer que a gente é acreditado pelo Inmetro. A gente tem que dizer que a gente é acreditado pela CEGECRE, Coordenação Geral de Acreditação de Laboratórios. Ele é a coordenação, é o grupo do Inmetro que cuida dessas acreditações. Quando eu falo o ADA, é do inglês, que estava lá na apresentação, mas, na verdade, é a Agência Mundial Antidopagem. Então, para você ser um laboratório olímpico, um laboratório de análise de controle de dopagem, você tem que ser acreditado pela UADA. O LADETEC, que é o Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, que possui esse sistema de qualidade que atende aos demais laboratórios, cada um com as suas devidas siglas, e o LBCD, o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem. Eu comentei sobre mais alguma outra. LabCal, o nosso laboratório de calibração. Eu acho que não. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pessoal, coloquem aí no chat, mandem para a gente. Eu queria saber se mais alguém tem alguma dúvida, se quer perguntar alguma coisa para o Hércio. Pode ser também curiosidade, tá? E também falar que o Hércio ele vai estar como docente da nossa próxima turma, né, do curso de Sistemas de Gestão da Qualidade. Ele vai estar participando aí com a gente, então vocês vão ter a oportunidade de ouvi-lo mais uma vez, tá? Aí, falando especificamente dos requisitos da norma. Exatamente. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma questão? Se não, nós vamos encerrar a nossa palestra e desde já quero dar o meu muito obrigada aí, Ércio, muito obrigada, tá, por compartilhar aí suas experiências, seu conhecimento. Muito obrigada aí, toda a equipe da COPQ. Muito obrigada a todos os participantes. A gente sabe que todo mundo tem agenda cheia, é sempre difícil a gente tirar um pedacinho do nosso horário, né? Mas realmente valeu muito a pena. Muito obrigada aí a todos, pessoal. Uma boa tarde aí para vocês. Eu que agradeço. Muito obrigado. Parabéns, Ércio. Obrigado.